Co-criar é sobre foco. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a dominar o seu foco e entrar no estado de presença e confiança total para manifestar o que você deseja. Então, vamos embora. Pessoal, vamos lá. 4 tópicos, 4 pontos que a gente vai abordar aqui numa sequência lógica para você entender e dominar o seu foco para a cocriação. Então, fique até o final do vídeo para absorção total, melhor aproveitamento das informações e do conhecimento. E o primeiro tópico é: foco é tudo. É o seu foco que cocria. Só que a gente vai entender isso aqui de uma forma muito didática, muito simples, como eu sempre trago nesse canal, tá bom? Porque existem muitas confusões. Uma delas é que a emoção é que cria. Não, é o seu foco que cria. Mas a gente tem que entender a diferença de emoção e de foco, né? Por que às vezes você cocria e você fala, não, Bárbara, foi a emoção. Às vezes você cocria e você fala, não, eu cocriei num estado de neutro, eu nem estava sentindo nada. Fica tudo muito confuso. Então, não é a emoção, é o foco. Só que várias coisas brigam pelo seu foco o tempo inteiro. Então, uma pessoa que domina o foco, domina tudo, gente. Inevitavelmente, ela chegará no seu alvo, né, na sua seta, no seu objetivo. Só que veja bem, e aí eu quero te mostrar uma coisa. Quando você vai na home aqui do canal, na página inicial, em vídeos, você vê que o canal do Desprograme-se, ele está organizadinho por playlists. E isso tem um motivo. É exatamente o motivo desse tópico 1 desse vídeo. Muitas coisas brigam pela sua atenção o tempo inteiro. Então, se eu chegasse e fizesse um canal só sobre fórmulas de manifestação, você iria me falar, professora, eu entendi a fórmula, eu entendi o método, né? Esse é um dos vídeos que fala da fórmula da lei da atração, que vai esmiuçando essa fórmula. A gente fala de várias formas diferentes, até que fique claro para você o que é essa fórmula da lei da atração. Mas você iria me falar, eu entendi a fórmula, mas algumas vezes eu consigo, outras não. Por quê? Para manifestar algumas coisas, eu tenho crenças positivas. Para manifestar outras, eu tenho crenças negativas que brigam, que disputam o meu foco, disputam a minha atenção. Então, lá na playlist do canal, você vai ver que tem assim, desprograme-se das crenças limitantes. Por quê? Algumas coisas em que suas crenças são positivas, não tem uma crença negativa brigando pelo seu foco. Se você tem um objetivo, você seta aquilo ali. Vamos supor que na sua vida amorosa você não tenha crenças muito limitantes. Então você teve um objetivo no amor, você focou, não teve muita coisa que disputou a sua atenção, inevitavelmente você chegou lá. Mas para outras áreas da vida, tem. Então por isso a gente tem conteúdos nesse canal de desprogramação de crenças limitantes. Uma das coisas que pode disputar o seu foco com o objetivo que você quer são as crenças negativas, são as crenças ilusórias, as crenças limitantes, tá? E tem até crenças que você acha que são muito positivas, mas não são não. Porque toda crença em si, ela é limitante. Porque às vezes ela conversa com o real, às vezes ela não conversa, porque é só um pensamento, é só uma ideia, né? Uma crença, ela tem uma limitação nela mesma. Então tem que se desprogramar. Uma outra coisa que briga com o seu foco para alcançar o objetivo que você quer são as energias das outras pessoas. Ah, Bárbara, mas eu não quero saber de energia, não. Eu não quero saber de campo magnético, eu não quero saber de energia, eu não quero saber de... Eu não quero nem pensar, né? E será que isso não é coisa só pra gente espírita? Não. Todo mundo já entrou num ambiente e saiu carregado, né? Todo mundo já conversou com uma pessoa e saiu mal. E às vezes a pessoa estava sorrindo, hein? Ela não te falou nada negativo. Mas você sentiu uma carga, você sentiu um peso. Ou às vezes depois de uma troca sexual com alguém, você não ficou tão bem. E era uma pessoa que você adorava, que você queria muito ficar. Então, o mundo das energias, ele disputa o seu foco com o seu objetivo o tempo todo. E tem a playlist desse programa e sua energia. Porque muitas vezes não é uma coisa que você ouviu, que você leu, que você viu, mas você sentiu no campo energético.
Você já terminou aquele relacionamento, você quer avançar, você está colocando coisas positivas sobre um próximo relacionamento futuro, mas seu ex-namorado tá lá, sua ex-mulher tá lá, sempre pensando em você, sempre emanando aquele negócio. Então pensa, crenças negativas sobre você, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre N coisas que você carrega aí, energias, campos energéticos de outras pessoas, emaranhamento energético e, além disso, os arquétipos que você vive na sua vida de forma inconsciente, sem perceber. Então, vira e mexe, a gente trabalha aqui também esses pontos arquetípicos. Então, gente, esse primeiro ponto ele é fundamental. É o foco que cria. Só que muitas coisas disputam a sua atenção o tempo inteiro. Por isso que chega um momento que conteúdo raso não te ajuda mais. Porque você fala, eu já entendi. Mas o que está acontecendo? Então, fica a dica desse primeiro ponto. Quando você setar um objetivo, quando você falar, eu desejo manifestar isso na minha vida, eu mereço, eu quero, eu desejo, e for um desejo viável, né? Coisa alucinada, não é ficar neurótico com uma pessoa específica, porque depende do livre-arbítrio, às vezes aquela pessoa específica não quer voltar para você. Então, você setou um objetivo que é viável, que é possível de você alcançar. Quais tipos de objetivos são viáveis? Saúde, amor, relacionamentos saudáveis, amizades, até mesmo viagem, aumento salarial, tudo isso é possível. Agora, você cismar com pessoas e coisas muito específicas, que talvez até nem te façam bem, ou talvez já mostraram que não querem estar na sua vida, aí já é você cismando. Então aqui a gente está falando de cisma. A gente está falando de sonhos, de desejos saudáveis, que todo mundo merece, enquanto seres divinos e perfeitos, realmente é o natural de manifestar. Então você setou aquilo, você tem um objetivo, você tem um desejo, e você vai avaliar agora. Quais são as coisas que estão realmente disputando a minha atenção? De ter esse foco. Quando eu coloco para mim, eu desejo tal coisa na minha vida, tal coisa já se manifestou, né? Quando você faz uma afirmação de que aquilo já é uma realidade, perceba como aquilo bate em você. Muitas vezes, quando a gente faz uma afirmação positiva, é um bom exercício, muito simples esse exercício, que a gente começa a perceber que vem um não, porque o seu pai não era assim, sua mãe não era assim, ou porque isso nunca aconteceu na sua vida, ou porque isso só acontece com gente rica. Então você vai ver a crença limitante e você já vai perceber, não, o que está realmente disputando o meu foco energético, meu foco perceptivo, né, para eu mirar naquilo ali sem nenhuma resistência, é uma crença limitante. Ou às vezes vai ser energia, tá? Energia do local de trabalho, energia de outras pessoas, você vai começar a perceber. Ou podem ser cenários arquetípicos, que é você se pegando falando assim, bom, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, mas toda vez que eu tô caminhando até ele, eu ajo de uma forma contrária, eu tô viciado num tipo de comportamento. Então, esse vício nesse tipo de comportamento pode ser um modelo arquetípico que você entrou. Por exemplo, você quer um aumento salarial, mas o que está te sabotando, você percebe que é ser bonzinho o tempo todo. Então, se você é bonzinho, se você está no salvador das pessoas, que é um tipo de arquétipo, se você tem que salvar todo mundo, se você tem que ser bonzinho para todo mundo, tudo para o outro, menos para mim, que é o agradador de pessoas. Então, você vai perceber que às vezes você tem atitudes inconscientes porque você está vivendo um modelo arquetípico. Lá no curso prático de arquétipos a gente trabalha isso a fundo. Se você sentir que você está sendo movido por forças inconscientes atuando aí na sua personalidade, tá? Então, esses 3 pontos geralmente são os pontos mais fortes que disputam o seu foco, que disputam a sua atenção. Agora vamos para o segundo entendimento aqui do vídeo, gente, que é muito importante você estar focado, tá? Então, o foco, ele é composto por um conjunto perceptivo que atrela a identidade. Como assim? Vamos entender, também não é complicado. Quando você aprende de forma muito rasa que o que manifesta é sua emoção e que você tem que fingir que você está no topo do mundo, que você tem que fingir que você já está muito feliz, que você tem que fingir que você está eufórico, que você...
E você percebeu que às vezes isso não adianta nada? Ou que isso até manifesta coisas contrárias, né? Deixa aqui pra mim se você já tentou manifestar botando muita carga de emoção e você manifestou o contrário e aquilo se afastou de você. Por quê? Porque não é emoção puramente. A emoção é um dos elementos desse conjunto perceptivo. Então, o seu conjunto perceptivo é seu instinto, que a gente fala que é o gut feeling, seu instinto, que é o instinto primitivo de bicho. O seu intuitivo, que está nos primeiros chakras, né? Ou no seu campo magnético. Então, instinto e intuição. Pensamento, pensei alguma coisa. O seu sensorial, tato, paladar, né? Percepção da temperatura, do clima. O que eu quero dizer com isso? Não é o emocional exatamente que manifesta, gente, mas é um conjunto de coisas quando todo esse conjunto está falando a mesma língua, porque não tem resistência. Já fiz vários vídeos nesse canal sobre manifestação, tem playlist aqui, né? Desprograme-se para criar a sua realidade. Esse é um dos vídeos que vai para essa playlist, em que a gente vai avançar mais um pouquinho no entendimento da cocriação. E em vários eu coloco que o que manifesta é o desejo puro sem resistência. Então, lembra aquela vez que você já manifestou só de ter pensado numa coisa e você não sentiu nada? Eu já, muitas vezes, né? Um exemplo foi uma bobeirinha da... Hoje em dia, AliExpress, Temu, Shein, esses sites da China são muito populares, mas antigamente não era assim. E eu lembro que eu vi uma propaganda de um negócio de limpar a pele, fazer limpeza de pele, e eu olhei no Instagram e eu falei, quero isso. Eu olhei e falei, quero. É um aparelhinho de tirar cravo, assim. Eu falei, quero. Só que eu não vou levantar agora para pegar meu cartão para passar, não. Depois eu passo esse cartão. Tava com preguiça, tava deitado olhando o celular. Acho que foi 2 ou 3 dias depois, eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? 2 ou 3 dias depois, um site chinês entrou em contato comigo através do meu canal do Desprograme-se, que não tem nem nada a ver, eu não sou blogueira de beleza, falando para eu escolher qualquer coisa que eu quisesse no site dentro da faixa de preço X. E aí eram poucos produtos, não eram muitos. E esse negócio de limpeza de cravo tava lá. Vocês acreditam? E muitas coisas na minha vida foi assim. Eu pensei, eu falei, gosto disso, quero isso. Isso é da hora. Isso me chama atenção. Mas eu não tive nenhuma euforia. Eu não pensei quando eu ganhar vou ficar feliz, quando eu comprar vou ficar em êxtase. Neutralidade, né? Sem nenhuma resistência. É só o meu conjunto perceptivo, o mental, o sensorial, o emocional, estava alinhado com aquele objetivo. Não tinha nenhuma resistência que ganhar aquilo é difícil, que ter aquilo é difícil. Inclusive, eu estava com preguiça de levantar e passar o cartão. Então, dentro de mim, eu sabia, eu posso ter aquilo. Eu gosto, eu quero, eu posso ter aquilo. Só que eu não vou me dar o trabalho de levantar agora e passar o cartão. Depois eu faço isso. E aí eu ganhei. Dias depois. Então você entende que quando a gente aprende que ficar se sentindo eufórico, ficar se sentindo em êxtase, ficar se sentindo muito feliz, ficar se sentindo muito tranquilo, isso faz com que a gente fique dando esse pump no emocional e não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o conjunto perceptivo mental, físico, emocional, sensorial, energético, instintivo, intuitivo. Olhar e falar, gosto, quero e posso. Gosto, quero e posso. Não tem resistência. Só que aí você vê mais uma vez por que o ponto 1 é tão importante aqui. Quando fica claro que não são as emoções, mas é esse conjunto perceptivo que forma as suas sensações como um todo, estando em alinhamento, não apresentando resistência, que vai como uma seta no alvo do seu objetivo, aí, do seu sonho, do seu desejo, fica muito claro que para algumas coisas você tem resistência e outras não. E entendendo o primeiro ponto, você vai trabalhar a eliminação das crenças limitantes, você vai trabalhar entender o modelo arquetípico que você vive hoje, que pode estar te sabotando, que não é o melhor arquétipo para você de forma geral, e você vai entender também que muitas vezes você tá positivo, você tá bem,
O seu conjunto perceptivo está alinhado, mas você está num ambiente de energias contrárias. Você está recebendo um envio de energia que não está interessante. E aí você precisa se proteger, você precisa entender, porque é muita ingenuidade você achar que é só você que está gerando um desejo, que está gerando um objetivo. Existem, gente, forças contrárias. Não quer dizer que essas forças são mais fortes que você. Uma inveja, alguém que quer te sabotar, ou um ex-namorado, uma ex-namorada que está obcecando com você, não quer dizer que essas energias são mais fortes que você. Nenhuma energia é mais forte que a sua na sua vida. Mas o problema é quando você não sabe disso. Quando você não sabe o poder que você tem na sua própria energia, e você está acostumado a perder o seu foco e focar nas outras pessoas, quando você foi programado para focar nas coisas de fora demais e não ter autoconfiança, sim, essas energias de fora podem atuar aí a atrapalhar os seus caminhos mesmo, né? Porque você está dando muito mais valor para o que vem de fora do que o que vem de você. Então precisa fazer esse treinamento de autoconfiança, tá bom? Tem muitos vídeos aqui no canal que vão ajudar sobre isso. E aí vamos para o terceiro ponto, que é um exercício muito simples, que é você deixar aqui para mim nos comentários, tenta pegar, pelo menos, eu gostaria que você pegasse 3, mas tenta pegar pelo menos 2 exemplos diferentes. Bárbara, quando eu manifestei sentindo o meu emocional mesmo, muito feliz ou com muita raiva, quando que o meu emocional estava muito forte, com alguma emoção específica, e você manifestou? Deixa nos comentários. Mas deixa também como esse exemplo, quando você só viu uma coisa, quando você só lembrou de algo, e aquilo apareceu, e aquilo veio, e aquilo aconteceu. Tá? Ou quando você fez uma oração sem emoção. Eu já fiz oração sem emoção, sabe como é que é? Deus, preciso de tal coisa. Muito obrigada. Vai fazer suas coisas. Pronto. É 2 dias. Já aconteceu com você? Comigo também já. Não teve emoção. É assim, ó, tal e tal e tal. Mas é claro que o conjunto perceptivo estava atuando de forma alinhada. Porque a gente não consegue fazer isso quando a gente está com culpa, quando a gente se sente não merecedor. Como é que você vai falar, Deus, tal e tal e tal? É só quando você sente que você tem crédito para sacar com o universo, né, gente? Então, deixa para mim quando você manifestou com muita emoção e deixa para mim quando você manifestou de forma neutra, que é a prova de que é o alinhamento com um todo, tá? Vou dar mais um exemplo, só que um exemplo agora com carga de emoção. Tem muito vídeo que eu falo que às vezes a gente manifesta com raiva. E é uma coisa que muita gente não fala. Ah, você só manifesta quando você estiver na alegria suprema. Não, não. No neutro manifesta, na alegria suprema manifesta, na raiva também manifesta. Já manifestei muito na raiva. Mas na raiva, o seu pensamento está alinhado com o seu sentimento, com o seu corpo, está tudo coeso. É a única regra, gente. É que esteja tudo coeso, que não esteja nada disputando o seu foco, tanto no instinto, intuição, pensamento, emoção, sensorial, energético, tá? Então, por exemplo, quando você vira e fala assim, chega, tal coisa acabou na minha vida. Nossa. De repente, aquele bando de gente sanguessuga desaparece. Por quê? Porque você dá um basta. Né? Você fala, não vou mais ser pano de chão de gente, sei lá. Lembra aquele gritão que você deu que resolveu? Pois é. Você não gritou pra ninguém. É pra você, naquele momento, naquele dia, que você falou, nunca mais. E nossa, os vampiros sumiram. Nossa, as pessoas sumiram. Né? Então, você estava alinhado. O seu pensamento estava concordando, a sua emoção concordando, o seu corpo concordando. Desejo puro é isso. Não tem interferência no caminho. E o quarto ponto para te ajudar no seu foco e na sua cocriação é o seguinte. 2 pontinhos de apoio, tá? 2 pontinhos que vão trazer sustentação para você conseguir focar. O primeiro é, saiba que você é capaz de mudar, porque você já mudou muito na sua vida. Quando a gente tem uma crença limitante,
A gente está vivendo um mito arquetípico que é mais enraizado na gente, que a gente viu o nosso pai vivendo e a gente está modelando, seja lá o que for, né? Ou uma crença mais resistente mesmo. A nossa mente, ela não tem esse ponto de apoio. Do tipo, eu posso me renovar. Eu posso mudar. Não é interessante isso? Para algumas coisas você fala assim, não, eu posso mudar. Nossa, eu já mudei tantas vezes de ideia, de opinião, de jeito de ser. Mas para outras, essas que você tem as crenças limitantes e as resistências, você fala assim, ah, não, isso é muito difícil. Peraí. Paradigma é paradigma. Paradigma engloba tudo. Não existe um paradigma para uma coisa ou outro para outra. Porque um paradigma é uma lei, é um modo de ver, né? É um mecanismo de funcionamento ali, um sistema operacional. Então você está rodando Linux para uma coisa, para a vida afetiva, você está rodando Windows para outra, iOS para outra, não é assim. O hardware é o mesmo e o sistema é o mesmo, tá? Não importa se você tem crenças configuradas diferentes que seriam os programas ali para uma coisa ou para outra. Então, entenda, você muda, você é capaz de mudar. Solta esse olhar de rigidez sobre você, tá? Não, eu posso mudar sim, eu sou capaz de mudar sim. Eu consigo mudar. Então, esse é um ponto de apoio. É como se fosse uma crença master que dá base para você conseguir fazer a mudança dessas outras, certo? E um outro ponto que carrega o nome desse canal, que eu vou falar até ficar veinha, igual a Rose do Titanic, foi há 80 anos, né? Eu vou ficar, desprograme-se, vou ficar... Que você é um ser divino e perfeito, tá? Você tá cheio de lixo. É lixo, bebê, é lixo, tá bom? Mas você é perfeito. Então, quando você entende que é tirar a programação negativa, é tirar os véus, você não carrega mais a ideia de que você tem que implantar uma programação nova. E isso é crucial para você conseguir co-criar sem esforço. Por quê? Porque quando você acredita que você tem que se reprogramar, que você é falho, defeituoso, faltoso, você está buscando uma programação nova, o que acontece, hein? Você não faz um pedido e solta. Você não seta um desejo e relaxa. Você fica toda hora vendo se está funcionando. Eu lembro quando eu comecei a vender os cursos online e no aplicativo da Hotmart, aí eu ficava atualizando toda hora. Será que eu vendi mais um hoje? Será que eu vendi mais um hoje? E isso acontece com o empreendedor mesmo, que está começando, vende uma coisa, faz uma venda. Nossa, eu fiz uma venda. Por quê? Porque você não acredita que você é capaz de fazer. Com o tempo, você vai estruturando o seu modelinho de negócios, você vai entendendo, não, a minha média é vender tantos cursos por dia, fazer tantas vendas na semana, o meu modelo de negócios é assim. E aí você vai olhar o seu faturamento uma vez na semana, você não vai ficar o dia inteiro, toda hora, atualizando. Mas é isso que você faz quando você não entende que você é um ser perfeito. Você está o tempo todo checando. Será que eu já estou perfeito? Será que eu estou vibrando na frequência que eu tinha que vibrar? Será que aquele medo já foi embora? Como assim? Né? Isso só acontece quando você acha que você tem que se reprogramar. Então, pessoal, no fundo, no fim de tudo, é sobre se desprogramar, é sobre tirar da vida a pedra, como fez Michelangelo. Não tem pedra, ele não esculpiu nada, ele só tirou o que não era aquela obra perfeita. Espero que esse vídeo tenha te ajudado grandemente. Vou ficar muito feliz em ler os comentários. Deixa seu like, compartilha com seu amigo e vem fazer comigo uma consulta individual para que eu entre aí no seu universo e consiga passar para você quais são os bloqueios, quais são as crenças limitantes, se você tem algum bloqueio energético de outras pessoas, se são realmente as suas crenças de coisas que você viveu do passado. Enfim, a gente vai fazer uma identificação objetiva e profunda do que está bloqueando os seus caminhos, do que está criando resistência na manifestação dos seus desejos, isso de forma individual, na sua energia com os seus objetivos. Mas se você quiser participar do grupo Desprogramados e elevar a sua vibração em 30 dias, um grupo exclusivo para só 10 pessoas e só tem mais algumas vaguinhas, nós temos aí um grupo para começar no próximo domingo. Inscreva-se, os links estão aqui. Um beijo e até lá!